Olá, boa noite. Você já está assistindo Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública aqui da nossa querida TVE, né, que vai ao ar diariamente. Sempre, de segunda a sexta-feira, termina o radar. Termina a boa música do radar e a gente já começa a tratar aqui de diversos assuntos. A gente trata de direito previdenciário, direito do trabalho, direito de família, direito comercial, direito imobiliário e direito do consumidor. São os assuntos que nós tratamos sempre aqui no programa, de segunda a sexta. O programa começa às 6h30, 6h30 um pouquinho, vai até pertinho de 7 horas, também conhecida como 19 horas da noite. Tá bom? E vocês é que fazem esse programa, vocês mandam as perguntas para nós e a gente vai respondendo. Sempre tem alguém aqui que responde as perguntas para todos vocês. Vocês podem mandar pergunta para qualquer um desses endereços aí. Pode mandar para o consumidorempauta@tve.com.br, que é o nosso e-mail. Pode também mandar uma pergunta ou telefonar para 3230 1530, ou então pode mandar um e-mail com uma mensagem de texto perguntando para o telefone prefixo 51, que é o prefixo aqui de Porto Alegre, né? 985-946-773. 985-946-773. É o nosso telefone para perguntas por WhatsApp. Tá bem para vocês? Então tá bom. Hoje nós vamos tratar de direito imobiliário e eu logo vou dizer para vocês quem estará aqui conosco no programa. Primeiro, eu quero mandar um abraço muito especial para a Valci da Cidade Baixa, Alex Fidelis, de São Leopoldo, Valdir Maia, do bairro Praia de Belas, para Wagner Bianchi e família. São pessoas que estão ligadas aqui no nosso programa. Tá bom? Então tá, um grande abraço para vocês. Fiquem aí, o programa hoje está realmente maravilhoso. Porque hoje nós temos o prazer de receber aqui pela primeira vez, com orgulho para todos nós, eu tenho certeza absoluta que para todos os nossos telespectadores, o doutor Daniel Escalona. Boa noite, doutor Daniel, tudo bem? Boa noite, Machado, tudo bem? Boa noite, telespectadores. É um prazer imenso estar aqui participando do teu programa Direito hoje. imobiliário é um assunto que nós não tem problema nenhum. Vamos perguntar... O telespectador vai perguntar, nós vamos responder. Assunto com certeza não vai faltar, né? Não vai faltar. Então tá bom. Então o doutor Daniel Escalona está aqui conosco para responder as perguntas que os nossos telespectadores estão mandando. E eu já vou direto para a primeira pergunta. E ela vem do Luciano, aqui de Porto Alegre. O Luciano diz que mora em uma casa alugada há 3 anos e agora ela está começando a apresentar problemas como vazamentos no telhado, janelas com dobradiça quebrada, sistema hidráulico com cheiro forte, de ferrugem, entre outros. Essas reformas são de responsabilidade do proprietário? Como faço para que ele providencie os reparos, doutor? Muito bem, Luciano. Via de regra, a responsabilidade pela manutenção do imóvel após a locação é do locatário, portanto, é do inquilino, certo? Mas alguns reparos, como, por exemplo, o vazamento do telhado, entende-se que podem ser causados por algum desgaste, algum vício que seja anterior à locação. Então, nesta hipótese, a responsabilidade seria do proprietário. O que se recomenda num caso como esse é que se faça uma notificação ao proprietário comunicando a existência desses problemas, né, para que ele possa, então, a partir daí, tomar as providências e interpretar aquilo que ele entende que é dele ou é seu. Via de regra, após a locação, a manutenção é do locatário. O senhor Walter, aqui de Porto Alegre, ele diz que é telespectador assíduo do programa e faz a seguinte pergunta: referente aos custos repassados no boleto condominal, taxa de processamento de R$ 4,25 e porte de manuseio de R$ 3,50, são custos legais?
E quando o síndico se nega a atender um condômino, como posso denunciar e a quem me dirigir? Tá bravo o senhor Walter aqui? Muito bem. Essa questão das cobranças de despesas bancárias e despesas de manuseio, tal qual o envio pelo correio, enfim, são despesas que são do condomínio de um modo geral, porque o banco, o correio, eles não trabalham de graça. Não é? Então, tecnicamente, essas despesas, elas serão, se não cobradas no boleto do condomínio, serão debitadas das contas do condomínio, que por sua vez vai ratear essa despesa entre os condôminos. Então, portanto, de uma forma ou de outra, o condômino acaba pagando a despesa, não é? Então, não existe, evidentemente, uma previsão legal que atribua a cobrança bancária especificamente, ou o envio pelo correio detalhadamente, que possa ser cobrado em separado no DOC enviado ao condômino. Não, não existe isso. O que a lei determina é que as despesas do condomínio sejam rateadas proporcionalmente entre os condôminos. Portanto, ele acaba pagando. Então, não vejo nada de irregular nessa cobrança. E o senhor Walter pergunta aqui também o seguinte: se ele quiser denunciar o síndico, como é que ele faz? Então, às vezes acontece esses desgastes nos relacionamentos aí nos condomínios, não é? E muitas vezes o síndico se recusa. Ele pode formalizar a queixa por escrito para a administração do condomínio, pode se dirigir ao subsíndico, não é? E ele também pode, em última instância, reunindo um percentual suficiente, convocar uma assembleia para destituir esse síndico, não é? Pode chegar a esse extremo, mas vai depender também da habilidade dele e da condição dele de reunir esse quórum para a convocação de uma assembleia para tratar de um assunto como esse. E da justificativa que ele tenha também para isso, não é, Milton? Sabe que está cada vez mais difícil, né, doutor Daniel, de conseguir síndico. Eu já fui subsíndico do meu condomínio lá, fiquei 2 anos. Graças a Deus não aconteceu nada, mas não quero mais ser. Hoje os condomínios estão apelando mais para o síndico profissional, né? É uma tendência bastante moderna, justamente pela dificuldade que existe, né, de encontrar pessoas, moradores, né, condôminos que queiram assumir essa atribuição. Um condomínio que tem muita gente acaba causando problema para o síndico, porque se às vezes a gente não consegue conviver nem na família da gente, na casa da gente, conviver com mais 90, 100 pessoas... É difícil, é preciso fazer concessões. É verdade. O Jonatas, aqui de Viamão, ele disse que é fiador de um contrato de locação. Descobri que o inquilino não vem pagando IPTU desde 2017 até agora. De 2017 até agora. Minha dúvida é se sou responsável por essa dívida também. Então, o IPTU, ele é um imposto de responsabilidade do dono do imóvel. Porém, é bastante comum, diria que quase que na totalidade das locações hoje, se transferir a responsabilidade pelo pagamento do IPTU para o locatário. Então, o fiador, por consequência lógica, acaba sendo responsável pelo pagamento, sim. O IPTU passa a constar, faz parte do bolo todo. É importante que, para que o IPTU possa ser cobrado do locatário, esta condição precisa estar expressamente no contrato de locação. Se não constar obrigatoriedade do pagamento do IPTU no contrato de locação, a responsabilidade legal pelo imposto é do proprietário. Eu ontem eu comentei aqui ontem, no e-mail que eu recebi, e falei sobre o voluntariado que eu presto aqui na TVE, sobre as férias dos advogados, e o telespectador teve a gentileza de dizer: gostei, legal, poderia ter uma segunda turma do voluntários também. Beleza, estou sempre ligado. Muito obrigado, um abraço para você. A gente adora que vocês sejam sempre ligados aqui. Tem uma telespectadora aqui, doutor Daniel, que não quer se identificar.
ela é proprietária e a imobiliária trocou as garantias de seguro e fiança, agora com o fiador. Ela tem um contrato com a imobiliária, mas não refizeram o contrato. Essa pergunta chegou por telefone. Mas não refizeram o contrato, atrasam o aluguel, a inquilina também não quer mais essa imobiliária, ela quer saber se pode tirar o imóvel dessa imobiliária. Sem sombra de dúvidas, Milton. A outorga do mandato para a administração do imóvel é uma prerrogativa do proprietário. Portanto, se ele não estiver satisfeito com a administração da empresa com a qual ele contratou, ele pode perfeitamente retirar o imóvel desta administração, levando para outro administrador ou até mesmo administrando diretamente. Ele mesmo. Tem muita gente que administra os próprios imóveis hoje? Ou não é comum, não é comum. Não, via de regra existem empresas especializadas, muito boas no assunto. Dá menos trabalho, né? Menos trabalho e existe uma questão que se chama know-how. Né? Então, esse é o dia a dia do operador imobiliário, do corretor de imóvel. Mais, né? Ele sabe como abordar o inquilino, ele sabe como tratar, enfim. Então, eu sou sempre partidário de que a administração seja delegada a quem? A uma imobiliária, né? Ou algum especialista, alguém que saiba tratar. Algum profissional, claro. Advogados, muitas vezes, né, que também tem competência para isso. Temos uma pergunta aqui, doutor Daniel, que é da dona Valéria. Ela diz o seguinte: meu pai mora em Goiás e tem uma casa na cidade de Cruz Alta. Antes de ir embora, ele colocou o imóvel para alugar em uma imobiliária lá da cidade de Cruz Alta. Mas a inquilina não paga o aluguel desde julho. A imobiliária disse que não pode fazer nada. E ela quer saber como é que ela procede. A imobiliária não pode fazer nada mesmo? A imobiliária pode, sim, naturalmente. Né? Pode e deve. Né? E deve, né? Diria até que é uma obrigação dela dar o destino adequado para esse caso, que é a ação de despejo. Naturalmente, se o inquilino não está pagando, a ação apropriada é a ação de despejo por falta de pagamento, concomitante com a cobrança, naturalmente, desses aluguéis. Não é? O que ela pode fazer é exigir isso dessa imobiliária, e essa imobiliária não tendo uma estrutura jurídica para propor uma ação como essa, nada impede também que ela, enquanto proprietária, possa contratar um advogado e promover a ação de despejo. É importante destacar aqui que, nesse caso, a ação de despejo é proposta em nome do proprietário, e não da imobiliária. Então, portanto, ela como pode. Proprietária, pode, sim, nomear um advogado e promover a ação de despejo. Está vendo aí, dona Valéria? Quem sabe conversa com seu pai, né? Ele vai tomar uma providência, porque desde julho, lá em São Gabriel se diz muito assim, relógio que atrasa não adianta, né? Então, quem está atrasado desde julho... Bom, eu quero avisar a dona Luísa, que mora no bairro Tristeza, que a pergunta que ela nos mandou é uma pergunta sobre direito do trabalho. Então, ela será feita na terça-feira que vem, quando aqui estiverem os advogados do direito trabalhista. Tá bem? Falando em direito trabalhista, hoje nós estamos recebendo a visita do Dr. Marcelo Armigliato de Jesus, que estava na Bahia e que veio para cá magro, né? Está mais magro, o Dr. Marcelo está elegante. Grande abraço. Doutor Daniel, tem uma pergunta aqui, que é uma telespectadora que não quer ser identificada, e ela vai efetivamente, vocês vão entender por que ela não quer ser identificada. Ela diz o seguinte: nem sei como fazer essa pergunta. Tenho problemas de ronco e os vizinhos batem portas, vão na janela, me chamam de porca. Estou dormindo na sala para evitar, mas seguem com as piadinhas. Estou pensando em consultar um psiquiatra. Eu acho uma boa ideia, pois estou escrevendo e chorando. Não dá nem para caminhar dentro de casa. Tudo parece barulho para esse condomínio. Há alguma coisa que eu possa fazer para pararem de me humilhar? É só ela parar de roncar, né? Veja bem, esse realmente é um caso médico, não um caso
um caso de direito imobiliário propriamente dito. Mas existe uma parte da pergunta dela aqui que diz respeito à questão das humilhações. Ninguém é obrigado a suportar humilhações como a que ela descreve aqui na pergunta, do tipo porca, né? Ou pessoas que a ofendem pela janela, enfim. Então, esse tipo de conduta é, assim, passível de se exigir a indenização moral, claro. Enfim, a reparação que a imagem dela sofrer, né? Porque, afinal de contas, uma pessoa grita na janela, todos os demais ouvem, todos né? os demais. Então, é possível, sim, que ela faça alguma ação de indenização contra essas pessoas, né? Sim, é dano moral. Propriamente, mas não relacionado ao condomínio, né? Agora, o que se recomenda é realmente que a telespectadora busque um auxílio médico, né? Porque isso muitas vezes extrapola o tolerável, não é? E aí acaba perturbando os demais moradores. E aí existe lá a questão do mau uso da propriedade, aquelas discussões todas que se aprofundam aí em decorrência disso. Mas não é o caso dela, tenho a impressão que ela... Eu fui alertado aqui pela produção do programa e eu quero até pedir desculpa à telespectadora que mandou a pergunta, mas ela realmente ela tem um conteúdo que às vezes é interessante e a gente acaba rindo quando, como disse o doutor Daniel, é extremamente sério o problema da telespectadora. Mas então, faça isso que o doutor Daniel disse, faça exatamente isso. Procure uma ajuda, procure uma solução e se as pessoas estão lhe incomodando, por favor, tome uma providência. Ninguém pode ficar lhe chamando de porca só porque a senhora está roncando de noite. Eu também ronco. Minha mulher não gosta muito, bota uns tampõezinhos no vidro aqui, mas o que eu vou fazer? O senhor Rodolfo mora na cidade de Vera Cruz. Ele diz que é proprietário de um imóvel e o aluga para ganhar renda extra. Visando ter uma maior segurança financeira, coloca sempre uma cláusula que, se o inquilino devolver o imóvel antes do término do prazo contratual, terá que pagar a multa integral, independente do tempo decorrido. Fiquei sabendo que essa cláusula não tem validade. Ele quer saber se isso é correto, doutor. Veja, Machado, não quero dizer que a cláusula não tenha validade. O que existe aqui é um detalhezinho na pergunta do telespectador, que é independente do tempo. Não, não é assim que funciona. A cláusula penal pela desocupação antes do prazo é perfeitamente legal, pode ser exigida. Todavia, ela deve ser exigida proporcionalmente ao tempo em que o locatário deixar de cumprir. Então, para que o telespectador entenda bem, eu tenho no meu contrato de locação uma multa de 3 meses de aluguel caso eu desocupe antes do prazo. Esta multa, se o meu contrato é de 12 meses, eu cumpri 1 mês de contrato e desocupei o imóvel. Eu vou pagar, então, proporcionalmente a 11 meses, 3 meses de aluguel. Como é que faz essa conta? 3 vezes o valor do aluguel, dividido pelo prazo do contrato, multiplicado pelo tempo que faltar para cumprir o contrato. Essa é a multa que ela tem. Então, não é que ela possa imputar a multa integral a qualquer tempo, não. Se o inquilino cumpriu metade do contrato, a multa é pela metade. Simples. Tem uma pergunta aqui que diz respeito a Minha Casa Minha Vida, mas eu vou lhe fazer só, quem sabe podemos dar uma orientação para a dona Rosa Silva, que mora lá em Canoas. Ela foi contemplada com apartamentos do Minha Casa Minha Vida, faixa 1. Como faço para ter a escritura desse imóvel? Faz 2 anos que resido ali, já consegui o contrato original junto à Caixa. Bem, o contrato de financiamento através do Minha Casa Minha Vida, ele já é um contrato com força de escritura, não é? O contrato de financiamento imobiliário, ele tem a mesma força da escritura pública. Evidentemente que tem lá uma cláusula de alienação fiduciária ou de hipoteca, enfim, que resguarda o agente financeiro do programa. Mas ela, tecnicamente, já teria a escritura através do contrato de compra e venda que ela firmou.
Tá bom, dona Rosa? Entendeu então exatamente assim? Se a senhora ficou com alguma dúvida, por favor, mande outro e-mail para a gente, pergunte, mande outro telefone novamente, que eu tenho certeza absoluta que o doutor Daniel dará as explicações possíveis e necessárias. O senhor Ricardo mora na cidade de Tramandaí. Ele comprou um imóvel na planta e a entrega estava prevista para o ano passado. Mas, pelo que parece, a obra ainda vai longe. Não, estava previsto para março desse ano. Mas, pelo que parece, a obra ainda vai longe. Já posso entrar com ação cobrando danos morais pelo atraso ou preciso esperar a entrega do imóvel? Bem, me parece que a previsão de entrega é ainda futura, ou seja, março agora, né? Março, mês que vem, né? Mês que vem. Não, antes de esgotado o prazo para a entrega da obra, naturalmente ele não tem ainda nenhum dano moral sofrido aí, digamos assim, né? Eu diria mais até, Milton, Machado, que ele tem uma expectativa de direito. Caso isso aconteça, ele vai poder, então, depois exercer esse direito. Eu diria que nem dano moral, eu diria que ação de lucros cessantes, que é o prejuízo que ele vai deixar de auferir, o prejuízo que ele vai ter ao deixar de auferir os aluguéis, porventura ele fosse locar o imóvel ou fosse ocupar, deixando de pagar no atual imóvel. Então, no momento antes de esgotado o prazo, não há ação de dano moral. Calma aí, né, senhor Ricardo? Né? Espera tempo. De repente ele passou na frente do imóvel dele que prometeram para março, o imóvel está só lá nos tijolos, ele viu que não vai ficar pronto. Se assustou e viu. Mas não adianta ele querer antecipar as coisas. Claro, sofreu dano pode primeiro. fazer um plantão e aprontar o imóvel. Também. Tem uma pergunta aqui, doutor Daniel, que chega por telefone, é do Volnir. Ele mora na cidade de Cachoeirinha. Uma corretora apresentou um comprador para um imóvel dele. Mas ele tratou direto com o comprador e a empresa agora está cobrando uma comissão. Mas como ele não assinou nada com essa corretora, ele acha que podem ter intermediado por WhatsApp, ele precisa pagar. Ele quer saber se isso é verdade, se ele precisa pagar a corretora ou não. Sim, deve pagar a corretora, Machado, porque, veja, o trabalho do corretor, ele se esgota com a aproximação das partes e com a conclusão do negócio. Tá certo. Certo? Então, se houve a apresentação do interessado ao vendedor e houve a conclusão do negócio, naturalmente a comissão de corretagem, como é conhecida, né, é devida. Sim, porque foi a corretora que foi lá e apresentou isso, que esse cidadão está querendo comprar o seu imóvel. Isso. E se ele tratou depois com o comprador... Se ele aceitou essa intermediação, ainda que verbalmente ou pelo WhatsApp, ainda assim é devido, entendo. Tá certo. Marivolve, de Eldorado do Sul. Puxa vida, estou comprando minha primeira casa própria, mas me surgiu uma dúvida. Sou eu ou é o vendedor que tem a obrigação de pagar os impostos e taxas de cartório? Boa pergunta. Boa pergunta, né? É uma boa pergunta, vou explicar por quê. A Marivone pode aproveitar o momento de recessão no mercado imobiliário e negociar essas despesas com o incorporador. Muitos têm feito isso, certo. Não é? Mas, tecnicamente, as despesas com a escrituração, com o registro, com o imposto de transmissão são do adquirente. Então, a Marivone legalmente teria de pagar. Agora, tem sido cada vez mais comum isso, a negociação entre o comprador e o incorporador vendedor, para que o incorporador, por ter maior capacidade financeira, acabe arcando com essas despesas. Mas não é a regra. O senhor não leve a mal, viu, doutor Daniel, porque eu de vez em quando dou uns pitacos aqui, eu não entendo nada, eu sou jornalista, advogado do doutor Daniel, eu fico dando palpite aqui. Às vezes dou uns palpites errados,
mas procuro sempre acertar. Mas com certeza. Não se preocupe com isso, porque às vezes os meus pitacos aqui são... Nós, embora advogados, nós somos aprendizes. Também, sempre, às vezes, né? um comentário seu pode colaborar bastante, né? O que eu entendo mesmo aqui é direito do trabalho. Isso é o que eu brinco com os advogados. É que eu brinco porque é uma meninada tão boa que trabalha aqui comigo que eu às vezes brinco, eles estão discutindo as perguntas e eu digo, olha, se você não souber, deixa comigo que eu respondo. Tá certo. Mas é brincadeira. Não, e tem participado grandes profissionais aí, Grandes profissionais. A dona Delis, é outra pergunta que chega por telefone. Ela, como o senhor? O senhor Delis, está me informando aqui a produção do programa, que é o senhor Delis, ele mora em Morungaba. O pai, que é um idoso de 93 anos, vendeu 3 terrenos. Tem recibo de compra e venda. Os novos proprietários construíram casas e agora a prefeitura está cobrando multa do pai dele. Ele quer saber o que ele faz. Ele Pode? Precisaríamos entender que tipo de multa estão cobrando. Pois é, né? Mas, a princípio, a partir do momento em que ele vendeu o imóvel, a responsabilidade sobre essas taxas, multas, enfim, até mesmo o IPTU, já não são mais dele, né? Seriam dos novos. Me diz aqui a produção que eles estão cobrando multa pela construção das casas nos terrenos. Mas ele tinha vendido os terrenos. A responsabilidade é do adquirente, não dele. Claro. Não dele. Ele não tem nada a ver com isso. Não, de forma alguma. Então fique tranquilo aí, senhor Delis, tá? Diga para o seu pai que... Bom, não vou dizer copo do bispo, porque hoje tem muita gente. Bom. O senhor Glênio mora em São Leopoldo. O proprietário da casa onde moro faleceu. Soube que seus filhos não se dão bem. Por isso acredito que eles vão querer vender os móveis deixados pelo pai. Moro no mesmo local há 8 anos. Sempre paguei em dia os aluguéis. Tem alguma coisa que eu possa fazer para impedir que eles me tirem a casa? Essa é uma questão, diria até dramática. 8 anos morando no mesmo imóvel, de repente troca o proprietário e a pessoa se vê à mercê de ter que desocupar o imóvel. Infelizmente, ele não teria assim, nenhuma ação que ele pudesse fazer. No caso de uma locação comercial, Machado, caberia uma ação renovatória, certo? Respeitados os requisitos, evidentemente, mas no caso da locação residencial, infelizmente, ele não tem essa ação renovatória. Então, o que ele pode é exercer o direito de preferência dele, não é? Adquirindo o imóvel, ou pode negociar com os novos proprietários, no caso os herdeiros, né, para que se faça um novo contrato de locação, enfim. Né. Bom, o nosso tempo realmente é um pouco curto, doutor Daniel, mas nós pretendemos agora, a partir do mês de março, aumentar mais 15 minutos do programa. Então, eu gostaria imensamente de agradecer a sua participação aqui, doutor Daniel Scalona, esclarecendo aos nossos telespectadores e respondendo as perguntas que nos mandaram ou por e-mail ou por telefone. Muito obrigado e volto sempre. O prazer é meu, imenso, a satisfação de participar pela primeira vez do teu programa. Já o doutor Marcelo havia me recomendado muito bem, enfim. O doutor Marcelo é um grande amigo. É um grande parceiro e colega nosso, não é? E é uma satisfação. O teu público é um público bastante seleto, as perguntas, pelo que pude perceber, são de alto nível, então é um prazer imenso. Volto sempre. Obrigado. Lembrando a vocês que nesta quinta-feira eu estarei de volta aqui, 6h30, eu vou falar sobre direito de família e sucessões. E comigo estará o doutor Ernesto Neto. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá.